Olá, boa noite. Tudo bom com vocês? Tá todo mundo me ouvindo aí perfeitamente? Dá um like aí se está me ouvindo perfeitamente. Estamos iniciando hoje a Operação 01, Operação Lucro Real no E-Commerce. Para você que é empresário de e-commerce, que está cansado de pagar altos impostos, com alta carga tributária e quer escalar o seu negócio hoje com estratégia fiscal e tributária. Vamos só aguardar o pessoal entrar, mais 2 minutinhos aí, nós vamos estar iniciando aí a nossa missão 01. Para quem não me conhece, eu sou Fábia Amaral, contadora, especialista em e-commerce, mais de 17 anos nessa área tributária, fiscal, ajudando vários empresários a reduzir a carga tributária, ter mais margem, ter mais lucratividade. Minha formação é Ciências Contábeis, com MBA em Gestão Financeira, Auditoria e Controladoria, pós-graduado em contabilidade fiscal e tributária pela PUC, já fui professora universitária da Universidade de Uberaba, por curso de contábeis e administração, e milhares de e-commerce atendidos em todo o Brasil. Então, nós temos uma empresa de consultoria que já recuperamos 200 milhões em imposto pago indevido e 100 milhões em redução tributária. Então, se você está aqui hoje, muito bem-vindo. Quer dizer que esse assunto é relevante para a sua operação. Você está no simples, tem intenção de ir para o lucro real, ou você já está no lucro real e quer usar o melhor desse regime tributário, que é um tema assim importante para você que trabalha no online, que vende através de vários marketplaces, várias plataformas. Então, o momento é hoje. Já pega aí papel e caneta para você anotar os insights bacanas que vai fazer sentido para a sua operação. Então, chega de enrolação. Então, você que está aqui, parabéns pela decisão. É um novo caminho que você quer seguir na sua empresa, no seu empreendimento. E vamos lá. Então, pronto para mudar o jogo? Pergunta a você aqui, se você está aqui hoje, você está preparado para virar o jogo da sua empresa, do seu negócio, escalar com margem, com segurança, com estrutura fiscal definida? Dá um like aí. Comenta aí, eu estou pronto. Eu quero ouvir vocês aí. Fala aí para mim. Eu estou dentro, eu quero. Meu objetivo é lucrar mais, é aprender. E nós vamos falar aqui, gente, um pouquinho desde o sistema tributário no Brasil, vamos entender um pouco os regimes tributários, Simples Nacional, lucro presumido, o tão temido lucro real, né? Que o pessoal tem medo, acha que é complexo, acha que é difícil, e muitas vezes falta o quê? Falta o conhecimento para você aproveitar o melhor de cada regime. Então, você quer escalar seu negócio, você quer ir para outro patamar? Você quer pagar o imposto justo legalmente? Aumentar sua margem, ter mais lucratividade? Então, a chave para essa economia, baseada em experiência de 17 anos, atendendo vários empresários do Brasil, a gente entendeu que o lucro real é o caminho. E fique comigo até o final, que eu vou te contar o segredo, o que os grandes do marketplace estão fazendo, que você ainda não sabe. Então, fica comigo até o final, que você vai descobrir esse segredo que os grandes têm, porque a gente ouve falar muito, nossa, quem mais fatura é quem menos paga imposto. Mas e por quê? Você já pensou para perceber, parou para pensar o que esse pessoal está fazendo de diferente que você ainda não está? Você que está começando agora, né? Está aqui nessa live aqui, parabéns pela decisão. Que aqui também nós vamos falar um pouquinho sobre o Simples Nacional também, como crescer no Simples Nacional e aproveitar o melhor de cada regime, porque a informação, gente, ela vale ouro. E você que está no e-commerce, no marketplace, vende aí no seu marketplace próprio, no Amazon, Mercado Livre, Shopee, Shein, todas as plataformas, tem como você tirar o melhor dessa operação. E você precisa o quê? De conhecimento. E hoje, na missão 01, você vai ter esse conhecimento. Porque é o lucro real no e-commerce, gente? Hoje nós sabemos, nós temos a maior carga tributária do Brasil hoje.
E o e-commerce enfrenta esse elevado carga tributária, principalmente do DIFAL, né? Você que tem pago o DIFAL aí, então a carga tributária hoje tem comido parte da sua margem. Você quer aumentar a lucratividade, necessidade de, né, muitas vezes você fatura muito, mas no final do mês, cadê a sua lucratividade? Você não vê esse retorno. Então, o segredo ali, muitas vezes, está no seu imposto que você está pagando, que está invisível na sua operação, que pode ser a lucratividade para você, sócio, estar aproveitando ali, e a carga tributária vai te ajudar com relação a isso. Crescimento seguro, estratégia para crescer com segurança, porque no final, na plena segunda-feira, 8 horas da noite, se você está aqui, que você está pensando no seu negócio, quer escalar com estratégias tributária e inteligente. Isso ninguém ensina pela internet, não, principalmente gratuito. Então, parabéns pela decisão aí. Então, a chave para a redução, gente, é o lucro real. Só que o pessoal fala, é só eu ir para o lucro real? Não. A gente aqui no nosso escritório aqui, a gente tem recebido várias empresas de todo o Brasil, empresa que tem um faturamento muito bom, que está escalando muito bem e acha que o Simples Nacional é o melhor caminho. Nem que é simples, é só de nome, tá? Ela é tão complexa quanto o outro regime. E muitas vezes a gente entende que muita contabilidade não sabe nem trabalhar simples, porque você vende produto ST, você vende produto monofásico, você vende produto com isenções ali no seu estado, e essas oportunidades não estão sendo aproveitadas a ter dentro do Simples Nacional. Então, a gente entendeu que o lucro real é a chave hoje para quem trabalha no e-commerce a ter mais lucratividade. A redução, muitas vezes, chega até 30% a 40% de economia tributária. Você já parou para pensar o que é isso? Você deixar de pagar ali 15 mil, 20 mil reais por mês? É caso verídico que a gente vê todo dia, todo mês aqui na nossa operação. Então, a gente sabe o grande desafio dos empresários brasileiros hoje, com altos impostos que corroem a sua margem, a burocracia, né? O Brasil hoje é o país com mais tempo, mais de 1.800 horas para calcular o imposto legal dentro da legislação, imposto federal, estadual, municipal. Então, o Brasil, a contabilidade perde um tempo enorme, mais com conformidade fiscal do que muitas vezes assessorando o cliente, devido à nossa burocracia do nosso sistema. Muitas empresas não mudam de regime por medos de autuação fiscais, inseguranças jurídicas. Isso, o pessoal fala muito, lucro real é só para grandes empresas. Isso é mito. Se eu vou pedir uma restituição, se eu for para o lucro, eu vou ser fiscalizado. Gente, não existe isso. Vai fazer 20 anos ajudando os empresários aí, já recuperamos, já pedimos dinheiros de volta ao governo e ele paga. Ele sabe que você paga imposto indevido. Se você for lá no Google, eu faço um desafio para você. Vai lá no Google e pergunta qual o percentual de empresas no Brasil que paga imposto indevido ou a maior. Primeira mensagem vai estar lá sobre o Instituto Tributário, lá a pesquisa realizada. 95% das empresas pagam imposto indevido. Será que você não é uma delas, não? Será que você não está nesse percentual aí, não? Muitas vezes por falta desse entendimento. E o pessoal entender também que pensar que lucro é só para grandes empresas, né? E não é. A falta de um planejamento é um erro comum e caro. Então, eu falo assim, se você quer ir para o próximo nível, você já tem que ter um planejamento fiscal, um planejamento tributário, um planejamento estratégico do seu negócio. E, para isso, você tem que ter esse conhecimento. Então, só para você ter a noção que nossa carga tributária só está aumentando. Né? Teve lá 30% em 2010, aí 2015, 29,7%, 2021, 30,9%, 2023, 30,8% e 2024, a nossa carga tributária está 32,3%. É muito imposto que paga e a gente não sabe para onde que esse imposto está indo. Então, é a sua margem que está sendo, dia após dia, sendo consumida aqui. Então, o Brasil é um dos países que mais paga imposto do mundo. Empresários pagam ali imposto federal, imposto municipal, imposto estadual. A complexidade constante, gente, dificulta essa gestão. O produto que você vende o mês passado, ele é ST. Esse mês já passou a ser tributado. Se você sabe quantas vezes muda o nosso sistema tributário entre federal, estadual e municipal?
44 normas são alteradas diariamente, e para acompanhar essa carga, esse emaranhado tributário, não é fácil. Então, por isso que muitas vezes esse imposto você paga indevido, o governo tem ciência disso, porque o estudo é feito pelo governo, desse 95% das empresas, e muitas vezes você não sabe, se você não pesquisar, se você não ir lá pedir de volta, ele não vai te devolver, não. Então, qual a dica, assim, você já pode anotar aí? Primeira coisa, verificar aí como é que está a sua carga tributária. Você, como CEO, como dono do seu negócio, você sabe qual a carga tributária você está usando? Você tem que saber, porque ela é essencial para a sua precificação. Você tem que saber se você está pagando 10%, 7%, 12%, e o que você tem que fazer para reduzir isso aí. Estratégia tem. Então, você tem que colocar esse ponto aí de verificar qual a sua carga tributária que você está utilizando. Muitos e-commerce perdem margem por desconhecer essa alternativa legal. Então, isso aí é pauta hoje principal do nosso tema aqui, que é recuperar essa margem. O que nós precisamos fazer para recuperar essa margem tributária aí, em vez de pagar imposto, colocar dinheiro no nosso bolso, ter lucro ali como empresários. Entender o regime tributário no Brasil. Não tem como eu falar de lucro real sem te explicar primeiro o Simples Nacional, que é sua alíquota fixa. Provavelmente você está no Simples ali, porque toda empresa que abre, todo mundo quer colocar ela no Simples, por achar que é uma estratégia, muitas vezes não é. Ela só simplifica, unifica ali vários impostos numa única guia. Temos o lucro presumido, onde o governo vai falar, eu vou definir o seu lucro. Pessoal, você trabalha, você tem operação, você paga comissão, você paga funcionário, uma estrutura gigante para você fazer, para o governo chegar assim, eu presumo o seu lucro, você vai pagar a sua presunção. Então, cuidado aí com o lucro presumido. E temos o lucro real, que eu considero ali o regime mais adequado para a empresa, né? Que é baseado na sua operação. Entrada menos saída. Ideal para quem tem um custo muito alto, né? Dá benefícios fiscais ali. Então, operação de e-commerce, a gente sabe que o custo é muito alto, que a margem é pequena, a gente recomenda o lucro real. Mas nem todo mundo pode ir para o lucro real. Então, vamos ver aqui o que muda. Antes de aprofundar no lucro real, a gente queria apresentar para vocês os regimes tributários aí, a tabela 2025, que foi tirada da Receita Federal aí. Então, nós temos aí hoje o microempreendedor individual, com limite de 81 mil de faturamento anual, que é a média de 6.750 por mês. Tem o Simples Nacional, né, que é a microempresa ali que pode faturar 30 mil por mês, que é 360 mil no ano. Tem a empresa de pequeno porte, que é EPP, que pode faturar até 4 milhões e 800, que é a média aí até 400 mil por mês, que está naquela faixa assim terrível do Simples, pagando ali 13%, não está aguentando mais o Simples Nacional. Temos o lucro presumido, que é até 78 milhões por ano, uma média de 6 milhões e 500 por mês. E temos o lucro real, né, sem limite de faturamento e sem limite de deduções. Então, é onde cada operação paga uma carga tributária. Então, a sua forma de trabalhar, a sua forma de gerir, a sua forma de nota fiscal que vai definir a alíquota. Então, qualquer empresa pode ir para o lucro real e não acima. Hoje, é praticamente, algumas instituições são obrigatórias, como instituição financeira, que movimenta recursos financeiros, aí são obrigadas a estar no lucro real. Mas qualquer empresa, por opção, se quiser, tem que estar faturando ali. A gente recomenda acima de 200 mil, né? Você está no Simples ali, no meio da tabela do Simples Nacional, faturando 200 mil, é hora de pensar, de organizar a empresa para estar indo para o lucro real. Simples Nacional em detalhes aqui. Então, o que é o Simples Nacional hoje? É um regime simplificado, né, onde você paga dentro do Simples ali, aquela guia que chega todo dia 20 para você, você paga o imposto de renda, o CSLL, o PIS, o COFINS, o ICMS, ISS, que é o Imposto sobre Serviço se você trabalha com serviço, e o CPP, que é a questão patronal. O INSS dentro do Simples Nacional. O pessoal fala, eu sou Simples Nacional, eu não pago parte patronal dos meus funcionários. Pelo contrário, é o imposto que você mais paga. Você sabia, quando você pegar a sua guia do Simples, vai lá e olha, tem todos os impostos separados na guia lá, você olha lá, CPP, normalmente aquele CPP equivale ali 53% ali do seu imposto ali, então você paga patronal, só que sobre o faturamento e não sobre a sua folha de pagamento, igual é no presumido, igual é no lucro real. Pouco eficiente para empresa com margem pequena e custo alto. Então, muitas vezes você está no Simples ali,
você tem sua margem pequena, seu custo é alto, aí você está pagando mais impostos do que deveria ali dentro do Simples. Porque muitas vezes você tem poucos funcionários e está pagando mais de 50% de imposto ali relacionado à parte de INSS, e você tem ali 3, 4 funcionários faturando 300 mil, 280 mil por mês e pagando a carga tributária ali do Simples Nacional. O Simples Nacional é um regime que não dá direito a crédito nenhum. Você não tem crédito PIS, você não tem crédito COFINS, nem imposto de renda. Você faturou e ali você está pagando o seu imposto. Vou estar mostrando depois a tabela do Simples para você estar verificando aí. E é indicado para a empresa que fatura até 4,8 milhões. Então, hoje, praticamente, né, mais de 75% das empresas no Brasil hoje está no regime Simples Nacional devido a essa facilidade, né? Você emite notas, já calcula ali seu imposto com facilidade, o governo já disponibiliza um sistema de Simples Nacional, onde você informa o seu faturamento todo mês ali, e aí não tem uma cobrança por parte de escrituração de balanço, detalhamento fiscal, extrato de banco. Então, o que muda são esses detalhes aí. Estou mostrando para vocês aqui a tabela do Simples Nacional. Quem nunca viu essa tabela aqui, a tabela tirada da Receita Federal, o governo usa ela para calcular o seu imposto. Então, você abriu sua empresa hoje, você começa pagando lá 4% ali, ó, até 180 mil ao ano, você começa a pagar 4%. Você começou a faturar um pouquinho mais, vai para 7,3%, já dá um pulinho bom, né? Depois você vai pagar a fatura de 360 a 720 mil por ano, vai pagar 9,5%. Se você se encontra na faixa anual de 720 mil a 1.800.000, que é 10%, aqui é hora de pensar em sair do Simples. É hora de organizar a casa, de organizar a sua empresa, que aqui você começa a pagar 10%, 12% ali de imposto. Então, a alíquota vai de 4% a 19%. Isso aqui é apenas uma tabela, tá? Mas no Simples Nacional são 5 tabelas diferentes para cada atividade. Serviço é uma tabela, indústria é outra tabela. Então, nós estamos falando de comércio eletrônico, Mercado Livre, Shopee, Magalu. Então, todo mundo utiliza essa tabela aqui. Então, você pode pagar muitas vezes uma alíquota até 19% e não aproveitar crédito de nada, comprar 100% fiscal, 100% com nota, e essas notas não servir de nada para sua operação. É um absurdo, né? Quanto vocês estão pagando aí de comissão do Mercado Livre? E o frete que você paga lá? É uma tacada, né? Agora o Mercado Livre lá deu uma reduzida, né? Beneficiou a sua operação. Mas até então o frete é muito alto. Mesmo assim, ainda continua alto, que você paga, você tem que embutir no seu custo ali. Então, no lucro real, a gente vem aproveitar melhor essas oportunidades aí. O lucro presumido, gente. O lucro presumido é onde o governo estima quanto que sua empresa vai ter de margem e lucrar é sobre o seu faturamento. Você, nesse caso, lucro presumido, o governo fala que você não precisa me mostrar suas despesas, o seu lucro é calculado por um percentual que eu defino, comércio 8%, você me paga sobre o lucro de 8%. Então, se você tem margem, né, superior a 8%, o lucro presumido não é vantajoso para você. Se tem margem inferior ali também não acaba não sendo vantajoso. Então, o ideal é ser regime débito e crédito, ali, onde você pode aproveitar a sua operação. Então, eu falo o seguinte: o lucro presumido é um Simples Nacional com limite maior de faturamento. É uma modalidade ali que você paga também uma alíquota fixa ali sobre o que você faturou no mês, com um pouco limite maior. Vou entender um pouco o lucro presumido na prática. Então, você faturou ali, você tem uma presunção de 8% sobre o imposto de renda, uma presunção de 32% ali se você vende e comercializa algum produto. O PIS e COFINS é a alíquota igual ao Simples lá, né? Você paga direto sobre o seu faturamento sem nenhum direito a crédito. Você vai pagar de PIS 0,65%, de COFINS 3% sobre o que você vendeu. Muitas vezes você não está nem lucrando 3%, está pagando de margem para o governo ali 3% de COFINS. Pode parecer simples, mas pode sair mais caro para quem tem muitos custos. Então, sua operação, você fatura muito, né? Você tem um custo muito alto ali, então esse regime aqui é um regime que não se aplica para você. Algumas empresas usam isso aqui como estratégia, né? Que não é o caso aqui, mas que não é viável, isso eu tenho certeza. Então, eu fiz um exemplo prático para você aqui, ó, no lucro presumido lá, você vende e fatura 200 mil por mês, tem uma receita ali de presumido que o governo já falou, seu lucro vai ser 8% sobre imposto de renda e
12% de CSLL. Então, o seu lucro, o seu imposto de renda vai ser 16 mil de imposto de renda, CSLL 24 mil, vai a base de presunção vai ser 16 mil de imposto de renda e 24 mil de CSLL. O seu imposto vai ser 15% de imposto de renda, 9% de CSLL, PIS 0,65 sobre o faturamento. O ICMS vai ser em modalidade débito e crédito. No ICMS a gente apropria crédito tanto no lucro presumido ou no lucro real. O ICMS não faz diferença, tá, pessoal? Então, a apuração, pelo fato de ser um imposto estadual, ele é calculado da mesma forma no presumido e no lucro real. Então, no lucro presumido é o único imposto, que é o ICMS, que você consegue aproveitar suas notas fiscais de entrada, ou seja, tudo aquilo que você comprou para poder tudo que você comprou para comercializar ali, para usar na sua operação, e todos os fretes ali. Então, você apropria-se o crédito de ICMS. Então, você paga, um exemplo, você pagou aqui imposto de renda, 2.400, pagou CCL, 2.160, se fosse o lucro presumido, você não precisava pagar nada disso. Porque muitas vezes eu pagar bem menos que isso, porque muitas vezes seu lucro ia ser menor do que a presunção que o governo estabeleceu. Então, o governo, gente, ele dá essa forma para você trabalhar. Então, quando você abre um emprego, você tem empresa, ele vai falar assim, não vai falar, você é obrigado a ir para o lucro real, você é obrigado a estar no Simples. Mas você tem algumas exceções, algumas atividades que é vedada no Simples. Mas a grande maioria você vai poder escolher. Então, o governo fala, olha, eu tenho essas 3 opções para você escolher, você vai optar a que melhor te beneficia. Então, se é o Simples, quem está iniciando ali, de início de atividade ali, os 4, 5 primeiros meses ali, talvez é viável estar no Simples. Mas você começou a faturar, né, mais de 200 mil por mês, por que ficar no Simples? Só porque tem a facilidade de unificar a guia? Não seria mais fácil organizar a sua operação e lucrar mais? Às vezes o lucro que você vai ter vai dar para você colocar 2 funcionários lá e ainda sobrar dinheiro, sobrar lucratividade no final do mês. Então, é isso que eu quero que vocês pensam, avaliem comigo hoje nessa aula. Então, vamos embora. O tão famoso, tão temido lucro real. Regime tributário no qual impostos são calculados com base no lucro efetivo da empresa, ou seja, a sua real situação, a sua real cenário. Eu tenho empresa de lucro real que paga aqui 2,75 por mês de carga tributária. Tem outros que pagam 4,5. Tem outros que não está pagando, você está pagando de FAO. Então, o governo estabeleceu a alíquota desses clientes. Mas sim, a operação, as notas fiscais, as despesas essenciais ali para a operação que identificou a sua alíquota. Diferentemente, você pode observar no Simples, que ele te dá uma tabela, no presumido, que ele presume o seu lucro ali, presume a sua rentabilidade ali, e já no lucro real, a sua operação, a sua realidade, a sua organização, o seu controle ali, vai ditar no final do mês qual vai ser a sua carga tributária. Vai de 0 ou até 30% a menos que o Simples Nacional. Então, eu vejo o seguinte aqui, realidade aqui no escritório. A cada 10 empresas, 75% é viável o lucro real. Então, é toda empresa, porque muitas vezes os clientes chegam aqui no escritório assim, eu já vou para aí, eu já quero o lucro real. Só que sem fazer um estudo, sem fazer um diagnóstico, realmente o lucro real é bom. Mas será que você está preparado para isso? Por isso que o objetivo aqui hoje o que? Conscientizar vocês que o lucro real é realmente muito bom, só que a estratégia não é só ir para o lucro real, não é só mudar a carga tributária, que isso é o mais fácil. É realmente pegar todos os arranjos ali do lucro real, todos os benefícios, todos os incentivos, todos os regimes especiais, tudo possível ali no regime e aproveitar dentro da sua operação. Então, praticamente 75% das empresas, o lucro real acaba sendo vantajoso, mas tem que entender a sua realidade. Então, a apuração é com base na receita menos despesas, todos os seus impostos, com exceção da GNRE, de FAO, que você paga para outro estado, né? Você não paga para o estado onde existe a sua empresa, né? PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, CSLL, todos os impostos é com base débito e crédito, entrada e saída. Então, se eu faturei 200, 300 mil, quanto que saiu da minha operação? Quanto que eu comprei de mercadorias, quanto que eu comprei de frete, quanto que foi de comissão, qual que foi despesa trabalhista, operacional, eu vou deduzir aquilo ali. E o saldo final ali é que eu pago de impostos. Só que exige o quê? Exige um controle, ele te dá a economia, mas exige um controle.
Quem se beneficia no lucro real? Acho que é a pergunta que todo mundo quer saber, né? Quem é? Eu tô aqui, eu vim nessa live aqui, que eu quero ter economia, eu quero lucrar mais, mas quem é que vai beneficiar? Primeiro, empresas com alta carga tributária, empresas que têm altas despesas, ideal para negócios com grande volume de custos, onde reduz a base tributária. Então, você que tem grandes despesas, paga um custo do produto muito alto, paga altas comissões, fretes, despesa operacional ali, funcionário, está pagando, tem muita despesa? Provavelmente o lucro real é vantajoso para você. Mas como esse estruturado, né, que tem toda a operação organizada ali, né, o financeiro organizado, o estoque, gente, principalmente organizado, porque o lucro real você não pode ter várias empresas ali misturando seu estoque ali, porque fere o princípio ali, né, que você tem que ter o controle, é essencial. Eu falo o seguinte, estoque é dinheiro para a operação do lucro real, então você tem que ter um controle ajustado, um controle eficiente e boa gestão desde o estoque e o controle financeiro. Negócio em crescimento, então sua empresa está em constante crescimento, né? Que o e-commerce brasileiro vai crescer muito. Mercado Livre, ano que vem, vai investir 34 bilhões em logística, em ferramenta, então vai gerar um crescimento gigantesco aí para quem está começando, para quem já tem um know-how aí, mais ainda. Então, para a empresa que busca lucratividade e segurança tributária a longo prazo. Porque muitas vezes, Fábio, eu tenho várias empresas do Simples. Beleza, você tem, né, nome do seu pai, nome da sua mãe, nome de amigo. E se alguns deles faltar ali, como é que vai ficar? Você vai perder a empresa. Dificuldade para provar que essa empresa é sua depois é uma luta. Então, muitas vezes, você trabalhar, estruturar pelo menos uma empresa no lucro real, organizar, aprender a trabalhar. Porque eu vejo que no escritório é o seguinte, os clientes que aprendem a trabalhar no lucro real, não quer saber nem nada de simples mais. Quer passar longe, porque a margem fica toda ali dentro do Simples Nacional. Então, o lucro real é escolha estratégica para quem quer otimizar a tributação, especialmente no cenário de margem e muitos gastos, né? Cada dia mais os nossos custos do produto está muito alto, a nossa margem, né, cada dia menor ali. Então, a gente tem que aproveitar desses benefícios do lucro real para favorecer a nossa operação. Eu falo o seguinte, aquele que muitas vezes paga muito imposto ali dentro do Simples, e muitas vezes o seu lucro invisível, que você não vê no final do mês ali, está embutido ali no seu imposto e você nem percebeu, você nem sabe, né? Tanta correria, você é o CEO, você é o gestor, você é o funcionário, você é tudo a sua empresa. E muitas vezes você não parou para pensar na parte fiscal e estratégia. Eu falo aqui o seguinte, o empresário que não avalia, não estuda e não tem entendimento da sua parte fiscal e tributária, está fadado ao fracasso em poucos anos. Principalmente com a reforma tributária, que já vai iniciar já o ano que vem ali. Então, muitas coisas vão estar mudando. Então, você tem que ficar antenado. Por quê, gente? Ninguém conhece mais a operação do que você. Ninguém sabe, né, a dor de tirar ali, pagar um produto e depois colocar para vender. Você vender muito, sua margem ali não dá nem 4%, nem 3% de margem. Essa dificuldade, o conhecimento do seu negócio, é você que manda na sua operação. Então, esse conhecimento, muitas vezes, é você que tem que já levantar a bola ali para poder já buscar essa resolução ali, essas alternativas. E empresa que cresce são empresas que vê a parte tributária aliada ao crescimento, aliada às estratégias, não só vender. Vender é excelente, vender é bom demais. Quem não gosta de vender? Chegar lá, o celular, só chega a notificação de vendeu mais um produto, vendeu, muito bom. Mas aí a lucratividade também é muito importante. Sabe por quê? Que na lucratividade que o dinheiro vai para o sócio. Você trabalha, né? Você toca ali, a gente fala que uma empresa hoje é como se fosse um filho da gente. O tempo todo o filho, quando nasce, não gera aquela dependência ali, empresa da mesma forma. Quando ela nasce ali, que você cria ela empresa, ela é um bebê, ela precisa de muitos cuidados. Você não pode tirar o olho dela. Então, você não pode tirar o olho da parte fiscal, da parte logística, da parte estratégica, de satisfação do cliente. Então, tudo está envolvido ali junto na sua operação. Então, quais os impostos que você paga no lucro real? Vocês vão olhar aqui os impostos. Nossa, Fábio, mas isso tudo, você não mostrou lá, tem 19% por cima, mas aqui somando dá mais 19%. O que muda é o seguinte, gente. Então, no lucro real, a carga tributária do imposto de renda e CSLL é a mesma do presumido. É 15% que você vai pagar sobre o lucro e 9% de CSLL. Só que o que muda aqui é a base de cálculo. Aqui o lucro é real, o lucro é contábil, o lucro é sobre sua operação. É receita
menos despesa. Então, vamos supor que deu um prejuízo, né? Naquele mês, aquele trimestre ali, deu um prejuízo e você, vamos supor, deu 50 mil de prejuízo. Sabe aquele imposto de renda que eu mostrei no slide anterior que você estaria pagando? Aqui você não estaria pagando. E o mais legal ainda do lucro real, que eu sou apaixonada, sabe o que, gente? Quando você deu um trimestre, você deu prejuízo. Aí no outro trimestre você vai dar um lucro. O governo vai deixar você abater 30% desse lucro em relação ao prejuízo que você teve. Exemplo, você teve um prejuízo de 50 mil num trimestre. No outro trimestre, você teve um lucro de 100 mil. Então, automaticamente, você teria que pagar sobre 100 mil. Não. O governo vai falar o seguinte, Fábia, como você teve um prejuízo de 50 mil no trimestre anterior, pode abater do lucro que você teve agora 30% de desconto. Então, se eu faturei 100 mil, eu vou bater 30% desse 100 mil. Então, a minha base para pagar imposto vai ser 70 mil e não 30 mil. É o único regime que te permite fazer isso, te beneficiar com prejuízo. Né? Temos o PIS e o COFINS. O PIS é 1,65 que você paga sobre sua venda, mas te dá o direito a crédito também de 1,65 sobre suas despesas essencial e relevante. Aí você fala, Fábio, quais despesas que é? Aquelas despesas que você não tem como tocar a sua operação sem ela. Então, ela é essencial e relevante, você pode se creditar ali. O COFINS 7,6, você paga também sobre o faturamento, mas também da mesma forma, aquela compra dos seus produtos se apropria, as comissões que você tem ali se apropria, o seu frete que você tem ali se apropria, então você ganha-se como cupom de desconto a sua despesa operacional ali. Então, essa tabela aqui do Simples Nacional, ela retrata, né, a diferença ali, porque muitas vezes a alíquota ela é maior, mas ela é maior porque o governo te dá em desconto. E com a reforma tributária, muitos impostos vai calcular dessa forma, tá? O governo vai te dar opção de como é que você quer calcular o seu imposto, que é a unificação, né, do PIS e COFINS, vai unificar num único imposto, que vai ser por dentro, por fora. Você vai falar assim, o governo vai falar assim, você quer pagar o Simples Nacional 100% sobre faturamento ou você quer pagar na modalidade débito e crédito? Então, você vai ter que fazer um estudo tributário, mas isso a gente vai ver na próxima aula, mais para frente ali, sobre esse tema aqui. Pessoal, tá entendendo? Dá um joinha aí para mim, como é que tá? Tô falando muito rápido, tá tranquilo o entendimento? Eu quero ouvir vocês aí, me fala um pouquinho aí, tá legal? Tá entendendo? Tá tranquilo até agora? Me fala aí. E quem quiser, em cima do que eu falei aqui, gente, já deixar a pergunta, já pode colocar a pergunta aí, porque no final eu vou estar respondendo algumas perguntas, tá? Perguntas importantes do lucro real. Já deixe sua pergunta, que minha equipe no final vai estar passando para a gente aqui. E eu quero ouvir vocês. Dá um joinha aí, dá um like, se vocês estão entendendo, tá me ouvindo perfeitamente, tá tendo entendimento, que agora nós vamos para a aula que é o desafio, né? O grande desafio do lucro real no e-commerce aí. Então vamos lá, gente. A gente entende, né, que é um mito, que eu já apontei para vocês que é um mito, que o lucro real é só para grandes empresas. Mentira. Qualquer empresa pode estar no lucro real. O que dificulta no lucro real, muitas vezes, é a complexidade, né? Porque o governo vai falar o seguinte: se seu deu lucro, prejuízo, você paga ou não paga. Com isso, ele vai querer uma organização da sua empresa. Ele vai querer que você tenha um controle maior para mostrar para ele, principalmente o controle financeiro, o controle bancário, o controle de pagamento das suas operações. Então, o lucro representa um desafio único para e-commerce com gestão de estoque, cálculo de frete e os impostos indiretos. Então, se você quer ir para o lucro real e não tem uma organização mínima, é difícil. Se você mistura ali pessoa física com pessoa jurídica, vai ficar complicado. Como é que a contabilidade vai fechar o seu balanço se você paga coisa pessoal sua feira de sua casa, os gastos pessoal na conta da empresa? No lucro real, isso não pode acontecer. A gente tem que compreender essa nuance, é fundamental para evitar erro e otimizar a tributação. A gestão do estoque é extremamente importante, a contagem do seu estoque, se aquilo que você vendeu realmente está lá, se teve perda, emitir nota fiscal de perda, se como é que está o seu todo mês, ter a contagem regular do seu estoque ali, porque é através do seu estoque que a gente vê o custo da mercadoria vendido, que é o CMV, né? Daquilo que eu faturei 300 mil, 500 mil, 1 milhão, qual foi o custo daquela operação? Através da contagem do estoque, né, do cálculo do CMV, que é o seu estoque inicial,
mais aquilo que você comprou, menos o seu estoque final. Então, o tempo todo, o seu estoque, ele é sinal. E essa conta aí, que é o custo da mercadoria que a gente faz, que é o que lança contabilmente para ter o seu custo maior da sua operação, que é o custo do produto, né? Por mais a gente paga muita despesa, né, da sua operação, mas o custo principal, a despesa principal ali é o custo do produto que você acabou de comercializar. Muitos empreendedores evitam o lucro real devido a mitos e desinformação. Então, o lucro real, por muito tempo, né, devido à complexidade, muitos contadores até hoje não gostam de fazer lucro real. Tem amigos meus contador, Fábio, eu adoro simples, só trabalho com simples, não trabalha com lucro real e coloca medo a você, empresário, de ir para o lucro real. Por quê, gente? No real, você tem que detalhar, é um balanço detalhado, é estruturação detalhada, a taxa que você paga para o banco tem que formar, a taxa que você paga da maquininha tem que formar, a operação de entrada e saída 100% fiscal. E muitas vezes nós brasileiros, empresários brasileiros, muitas vezes não fazem controle das entradas e saídas da empresa. Então, o governo estabelece a alíquota maior ali, paga uma percentual maior ali no presumido e no simples e está tudo bem. Né? Mas é por desinformação. Então, não é difícil, só exige um controle, uma organização. Então, estou aqui para desmitificar para você, mostrando corretamente como trabalhar o lucro real. Então, muitas pessoas falam lucro real é para grandes empresas, muito real é só para quem é rico. Eu falo o seguinte, tem uma empresa média que veio para o escritório, né? Até um depoimento do cliente. Ele chegou, eu peguei e falei, nossa, operação dá para ir para o lucro real, vamos trabalhar 90 dias ali, organizar a sua empresa, daqui 90 dias nós vamos para o lucro real. Ele foi para o lucro real, o pessoal inicialmente fica com medo, fica segurança, e é normal, tá? Porque você está acostumado a trabalhar de uma forma, sem muito controle, sem muita organização, e a partir do momento a contabilidade vai exigir um controle. Você vai ter que prestar conta de tudo, o seu extrato vai ter que ser conciliado com o da contabilidade. O que está aqui, o saldo de banco tem que ser o seu saldo do banco real. Então, você passa a controlar tudo. E com isso você tem mais gestão, tudo que sai, tudo que entra da empresa. E aí um cliente chegou assim, Fábio, eu fui um fornecedor que não me concedia crédito, tinha tentado várias vezes, não tinha negociação, e dessa vez eu fui lá, eu falei que estava no lucro real, eu sentei na mesa dele e ele me tratou como um grande. Ele falou, nossa, você está no lucro real e me deu os parabéns, porque apenas 2% das empresas brasileiras que estão no lucro real. Então, o pessoal tem um medo, uma insegurança muito grande, onde que eu quero tirar esse medo de vocês, não precisa ter esse medo, você só precisa organizar a sua operação, só precisa organizar a sua empresa. Então, esse cliente, o que aconteceu? Ele está precisando de crédito, pagamento a prazo, até então não conseguiria, e ele mudou o regime dele, apenas ele mudar o regime, ajustar algumas coisas, organizar a empresa, o fornecedor já enxergou ele com outros olhos, então fez com que ele transformasse ele numa empresa pequena, média, como se ele fosse grande, porque apenas só grandes empresas, a maioria das grandes empresas que estão no regime lucro real, então um ponto positivo para ele, aumentou os scores dele perante o fornecedor dele ali, né? Dificuldade em encontrar informação clara e objetiva sobre o lucro real. Isso aqui é muito verdadeiro, gente, porque nós somos muito desinformados sobre o lucro real. O governo não fala, lucro real é benéfico para a sua empresa. O governo te dá as oportunidades, você que tem que estudar e buscar as oportunidades para o seu negócio. Então, é vantajoso, sim, só que aí você tem que estruturar, você tem que preparar para essa transformação, para essa mudança aí e se beneficiar de todos esses regimes, benefício aí do lucro real. Então, quais as vantagens? Já comentei algumas, mas quais são as vantagens? Primeiramente, o cálculo do imposto de renda e do CSLL, então, receita menos despesa, então, tudo da sua operação ali vai abater no imposto de renda e do CSLL, que é o imposto, né, praticamente trimestral ali, tem como ser mensal por estimativa, mas a maioria das empresas opta em pagamento trimestral, até porque ganha fluxo de caixa, né, se não precisar pagar todo mês aquele imposto, você paga a cada trimestre. PIS e COFINS, regime não cumulativo. Então, no PIS e COFINS, você vai também pagar sobre débito e crédito. Então, muitas vezes, se naquele mês você comprou mais do que faturou, então o seu custo da sua operação for maior do que o seu faturamento, você também tem condição de gerar um crédito ali para outro mês. Então, naquele mês você paga 0 de imposto e no mês seguinte você inicia a nova operação. Aquilo que sobrou do mês, você leva para o mês seguinte, você beneficia para o mês seguinte. Então, muitos clientes que no escritório, no trimestre, não paga 0 de PIS e COFINS, 0 de imposto de renda, então os 4 impostos aqui já não pagou, e se não pagou e gerou crédito no mês seguinte ainda. Ideal para a empresa estruturada, organizada,
Possibilidade de recuperação de pagamento de imposto indevido. Então, hoje, grande parte dos trabalhos que a gente realiza aqui na MUS são de empresas de lucro real. O governo te dá a liberdade de você ir lá, rever 5 anos ali da sua operação, e se tiver uma nota que você não escriturou, se tiver um crédito que você teve ali direito, permite você lançar novamente no período de 5 anos e lançar como crédito agora. Então, vamos supor, chegou a empresa aqui que ela faltou lançar algumas notas fiscais de frete no mês anterior. Eu vou lá e lanço e traz esse crédito para atual para mim abater meu imposto agora. Então, é um regime que tem essas possibilidades. Que eu comentei também, prejuízo anterior, você tem prejuízo, lá na frente ele vai te beneficiar quando você der um lucro, você pode bater 30% ali. Mais trabalhoso, mas muito mais vantajoso e bem gerido. É um regime fácil de trabalhar? Não. É um regime que você tem que ter algumas ferramentas, tem que ter um conhecimento, tem que ter um assistente ali que vai te ajudar. Você sozinho não consegue trabalhar, até porque as exigências contábeis que você tem que apresentar são mais relatórios, não é mais só nota fiscal. Então, mas no final acaba bem gerido, acaba sendo mais lucrativo. Então, o segredo, gente, qual o segredo para uma transição lucrativa? Me fala aí, até agora faz sentido o que eu falei para vocês? Dá um like aí, fala para mim se faz sentido ou não. Até então, o conhecimento que eu passei de Simples Nacional aí, faz sentido? Eu falei de presumido, falei a dor que você está sentindo aí de pagar altos impostos, que quer sair do Simples, mas ainda tem medo, tem insegurança. Comenta aí para mim. E qual que é o segredo para uma transição lucrativa, gente? Então, vou dar os pontos aqui para você. Você está hoje no Simples, você quer daqui a alguns meses, nós estamos praticamente, né, no meio do ano agora, estamos em junho, então você tem 6 meses para preparar a sua empresa, ou então, por questão estratégica, a gente consegue também migrar o seu lucro real, sua empresa, organizar sua empresa por um mês, trabalhar ela e organizar ela para ir para o lucro real. Ou você que está começando sua operação, você já quer começar de forma certa, eu aconselho isso, tá? Você está no Simples, mas você quer já organizar o seu Simples ali, para janeiro do ano que vem, ir para o lucro real de forma saudável. Então, eu vou dar os passo a passo, como ir para o lucro real de uma forma saudável, de trabalhar a empresa certa e assim você ter todos os benefícios ali. Então, eu falo o seguinte, para você ir para o lucro real, a primeira coisa que muda, gente, é a cultura. Né? A mudança cultural da sua empresa. A estrutura organizacional, de forma clara e eficiente, é o segredo para pagar menos impostos ali no lucro real. Fábio, como é que é isso? Me explica isso na prática. Então, vamos lá, gente. Se você trabalha hoje com meia nota, né? Vamos falar o português, claro. Ah, o e-commerce compra muito de chinês, trabalha com meia nota. No lucro real, se você trabalhar com meia nota, você está deixando o dinheiro na mesa. Você não vai ser lucrativo para você comprar de meia nota. Por quê? Aquela nota fiscal que você compra o seu produto é crédito para imposto de renda, CSLL, para o PIS, para o COFINS e para o ICMS. Então, uma coisa que vai te beneficiar, você vai querer meia nota, sem falar que a operação já começa errada por aí. Então, a operação vai ter que ter uma mudança cultural. Ah, eu pego a Fábio, a empresa é minha, só tem eu de sócio, então é eu e minha sócia, eu preciso de dinheiro, eu vou lá na empresa e pega. A gente já fez vários estudos aqui, várias avaliações, onde o sócio estava sangrando a empresa com tanto retirada que ele estava tirando. Fazia tanto saque ali, dia 1º, dia 15, dia 20, que no final do mês ele estava sangrando a empresa, estava tirando mais margem do que deveria. Então, essa empresa, em poucos anos, já ia quebrar, porque não estava aguentando o padrão de vida do sócio, era compatível com a lucratividade da empresa. Então, essas mudanças começam, eu falo que a contabilidade lucro real começa dentro da empresa para a contabilidade. Então, tem que começar essa mudança lá, essa gestão financeira aí da organização. E o próximo ponto é isso aqui, é o controle financeiro eficiente. Né, evitar misturar o CNPJ com o CPF. Empresa é empresa, sócio é sócio. Se você quer ter uma retirada da sua empresa, vamos programar. Vamos programar o seu Prolabore ali todo mês, 10 mil, 5 mil, valor que você quer tirar. Isso aí você vai pagar INSS, imposto de renda, sobre esse valor de Prolabore. Prolabore é nada... O que é Prolabore, Fábio? Falando grego para mim. Prolabore é o salário, a remuneração do sócio. Você trabalha o dia inteiro, você atende clientes, você faz fornecedor, você compra, então você está ativamente na operação.
você está ativamente na operação, você tem que tirar um prolabore. A maioria tira um prolabore mínimo, né? Um salário, mas você pode tirar qualquer valor ali, só que vai ser tributável. E programa, gente, pelo conhecimento da sua empresa, pelas suas operações, programa um lucro. Até então, o lucro não está isento de imposto. Então, vamos supor, eu tenho que tirar 15 mil, 20 mil para me viver. Tira ali uma parte de prolabore, 2.500, 3.000, 4.000 de prolabore ali, a diferença tira um lucro, antecipa seu lucro ali. Né? Então, muitas vezes o pessoal fala, eu vou para o lucro real, eu quero pagar zero de imposto, eu quero dar prejuízo. Mas quando você dá prejuízo os 4 trimestres, você sócio não vai poder tirar dinheiro. Sua empresa dá prejuízo, não vai ter como. Então, pelo menos um trimestre tem que ser lucrativo ali para você sócio poder retirar recurso financeiro da empresa. Essa questão aí, gente, é muito interessante contar um caso para vocês. Aqui no escritório eu recebi empresa, né? E ela vinha de 5 anos consecutivos de um prejuízo. E aí a empresa, né, que faturava milhões por mês e tinha, né, vários patrimônios, vários bens da empresa, só que no balanço dela era empresa pobre. Não tinha. Ela teve tanto prejuízo nos últimos 5 anos que o prejuízo consumiu todo o patrimônio da empresa. Porque muitas vezes você tem lá, capital social, você coloca lá, vou abrir minha empresa que tem 300 mil, 100 mil. Se você começa a dar prejuízo, esse 100 mil ele é zerado. Os bens mobilizados, o carro, tudo que você tem na empresa, ele é zerado. Então, essa empresa perdeu, precisou do empréstimo na época para investir na própria operação, conseguiu juros assim, excelente. Pela realidade dela, tinha condição de pegar ter um valor bem considerável, com juros baixos, só que quando olhava as demonstrações da empresa, o balanço, o DRE, era empresa pobre, a empresa que estava mais endividada contabilmente do que a realidade dela, ou seja, ela perdeu a oportunidade porque faltou orientação, que ela não pode dar tanto prejuízo assim, que corrói o patrimônio dela. Então, um ponto de atenção. O que mais chega aqui, gente, diariamente no meu escritório são empresas que estão com cadastro de produto errado. Então, o cadastro incorreto é uma falha assim, gravíssima, que mesmo ir para o Luqueal, sem ir para o Luqueal sem organizar, estabelecer as regras fiscais bem definidas, o NCM, o SEST de PIS e COFINS, a tributação de ICMS de cada estado ali dentro da sua operação, não tiver essas regras fiscais bem definidas, não tem como ir para o Luqueal de uma forma saudável. Então, controle das entradas ali 100% fiscal, né? Tudo que eu compro, eu vou ter nota fiscal a partir de agora. Tudo que eu vendo, se eu tirei R$10, R$5, qualquer valor que eu tirei do meu banco ali, eu tenho um documento fiscal que comprova, perfeito. Então, a operação de entrada e saída, 100% fiscal, com nota fiscal de tudo. Aí você vai entender, eu sou Luqueal, eu precisei comprar alguma coisa que não tem nota. É dinheiro na mesa, por aquela nota geraria crédito para você comprou sem nota, você não vai ter esse benefício. E qual que é, gente, um elemento importante ali que eu já pontuei, vou falar de novo aqui, ó, gestão do estoque. Então, o estoque, você sabe que tem que ser contado, tem que ser organizado, sempre tudo aquilo que você vende, você tem que ter nota fiscal, e tudo aquilo que você vende tem que emitir nota, tudo aquilo que você compra também tem que ter nota fiscal. Qualificação dos fornecedores, é igual o pessoal pergunta, Fábia, meus fornecedores é tudo simples, mas eu quero ir para o lucro real. Eu posso? A gente fala, não é que não pode comprar de simples, né? Você tem que ter a qualificação dos seus fornecedores. Vou dar um exemplo. Se você comprar de fornecedor, mesmo regime que você, simples nacional, presumido real, exemplo, você comprou 100 mil, você tem um crédito de 18% de ICMS, você vai ter como um bônus aí 18 mil de desconto. Meu fornecedor não destaca ICMS na nota, ele é simples nacional. Você vai acreditar, você vai ter benefício também, só vai ter benefício de 3%, de 3,5%. Então, você perdeu ali mais de 15% ali, 14,5% ali de crédito. Então, acaba não sendo tão lucrativo de comprar de fornecedor. Evita simples, compra só de fornecedor no mesmo regime, que destaque ali o imposto na nota fiscal. Que é os fornecedores que são geradores de créditos. A gente fala o seguinte, se você quer crescer, quer desenvolver, muitas vezes você tem que ter um sistema integrado, né? Existe vários no mercado, Time, Bling, Upsell, tem vários sistemas no mercado que facilita essa gestão, esse controle, desde controle de estoque, de contas a pagar, a receber, porque todo mês você vai ter que mandar um relatório para a sua contabilidade, mostrando tudo que você pagou, tudo que você vendeu, para que ele possa escriturar, detalhar da melhor forma possível. Quanto mais detalhada for aquela despesa sua, maior oportunidade de crédito você vai ter.
Tem que ter, gente, uma equipe contábil especializada por lucro real. Não adianta, eu sou contador de todo mundo, é meu contador, é meu amigo, é meu contador de bairro ali. Não adianta ir por lucro real. Porque muitas vezes vai por lucro real e se não trabalhar bem o lucro real, vai continuar pagando imposto a mais. Talvez vai reduzir ali, comparado com o simples, vai. Mas poderia reduzir mais e por falta de uma gestão eficiente ali, por causa de não ser especialista no e-commerce, especialista no lucro real, acaba deixando a mesa, na mesa da mesma forma. Eu falo aqui no escritório, na consultoria tributária que a gente faz aqui, a maior parte é de lucro, o maior ponto de restituição que a gente tem aqui é na empresa de lucro real. Porque muitas vezes um frete que você não lançou ali eu posso apropriar, uma nota fiscal que você comprou, um contrato com um parceiro ali que você esqueceu de escriturar, uma energia, gera crédito para você. Então, tem mais oportunidade, benefícios é o lucro real. E muitas vezes entendimento também, tá? Muitas vezes o que é no lucro real de e-commerce. Eu tenho alguns benefícios e o lucro real de uma empresa, loja física, eu não tenho esse direito. Um exemplo, publicidade. Eu tenho uma loja física, né, que eu gasto com publicidade. No lucro real, aquela publicidade não vai gerar direito a crédito. Mas eu tenho um e-commerce, eu tenho publicidade ali. Ali vai ser gerador de crédito que a gente considera essencial e relevante. Então, são pontos de interpretações que muitas vezes aquela contabilidade tradicional não vai se apropriar do que uma contabilidade especialista que requer todo o detalhes ali, toda a escrituração ali completa da operação. Então, por que um exemplo aqui, tá? Coloquei um exemplo simples aqui, porque o lucro real é vantajoso. Coloquei um exemplo aqui do frete, né? O frete ali que você tem ali, que você paga ali na plataforma ali, do seu marketplace ali, ele vai gerar crédito ICMS, muitas vezes ali 12%, vai gerar crédito PIS e COFINS 9,25% sobre o valor do frete, vai gerar crédito imposto de renda e CSLE de 34%. Olha quantos esse frete aqui, quanto de crédito gerou na sua operação. Tudo que é operacional ali, tudo que é relevante. Então, são muitos cenários ali no que é o que dá para ser trabalhado, que pode deduzir efetivamente ali na sua operação. Então, a gente for falar de Nuquel, a gente tem dias aí para estar pontuando e colocando, e ir no detalhe ali da operação. Então, um exemplo prático, isso aqui, gente, acontece todo dia aqui no nosso escritório, né? Recentemente chegou um cliente aqui, ele estava no Simples Nacional, né? Sempre teve no Simples, estava tranquilo no Simples Nacional, pagava sua carga tributária, e aí a gente fez um estudo, né? Avaliou a empresa, olha, se sua empresa está com perfil de ir para o lucro real. Não, lucro real, você está doido, eu não tenho como trabalhar, é difícil, eu tenho medo, meu contador falou que não é para mim ir para o lucro real, contador anterior, que é complicado, que eu vou a fiscalização vai vir na minha empresa, vai querer vasculhar minhas coisas, meu estoque, que eu tenho com nota, que eu não tenho. Eu falei, oh, não, vamos trabalhar a sua empresa, vamos organizar ela. E assim a gente fez, a gente ajustou os produtos dessa empresa, alterou o regime, viu dentro do próprio regime o que poderia beneficiar essa empresa. No caso, essa empresa em questão, ele tinha vários produtos que tinha base reduzida de imposto. E dentro do Simples Nacional ele era 100% tributável. Então, só de ter a base reduzida já compensava o lucro real. Porque no Simples você não pode ter os benefícios ali, né? Porque já é uma modalidade exclusiva, né? Simplificada, a lei 123 ali do regime do Simples Nacional. Então, esse cliente só por mês ali teve a economia de 6 mil ali no lucro real. Então, acabou tendo passou a pagar, né, menos de 6 mil ali. No caixa, no final do mês ali, gente, teve, que os meninos colocou aqui, desculpa que eu colocou errado aqui, mas esse cliente em questão, ele reduziu 22 mil por mês. Então, aproveitou crédito tudo, de frete, de comissão, todos os valores que eles tinham ali de oportunidade ali das despesas dele, e que representou a economia de 264 mil por ano, ou seja, é uma caminhonete que o cliente tem, que o sócio poderia estar comprando para ele, é um valor que ele poderia estar tocando na operação dele. Então, o segredo é entender, né, a operação, entender a estrutura da gestão para poder aplicar melhor esse regime tributário. E eu convidei esse cliente que teve essa economia aí para estar entrando aqui para explicar para vocês o que ele fez, né? Caso verídico aí, de que o lucro real teve uma transformação nessa empresa. Vou estar chamando ele aí.
O o Hugo, gente, é um e-commerce de São Paulo, é nosso cliente aqui. A gente trabalhou ele estava no Simples Nacional, pagando uma carga tributária altíssima. E ele veio aqui para a Múltipla, a gente trabalhou ele no lucro real. E ele vai falar um pouquinho, vamos dar um bate-papo aqui, qual foi a economia que ele teve, como é que ele está no lucro real, para vocês perceberem que não é só teoria aqui, não. Aqui a gente vive o lucro real, a gente vivencia, e diariamente tem vários depoimentos de cliente aqui, falando, oh, depois que eu fui para o lucro real, a minha vida mudou, eu realmente passei a ter, realmente eu comecei a ter lucratividade, que até então eu não tinha, eu estava sobrevivendo, trabalhando ali diariamente, e não via a margem de lucro. E quando eu fui para o lucro real, eu pude realmente enxergar essa lucratividade. E tá chamando ele? Nem. Oi? Boa noite. Tá escutando? Ei, Hugo, boa noite. Tudo bem? E aí, como é que você tá? Tudo bom? Tudo jóia. Eu vou Eu só fechar não tô aqui, te peraí que vendo vai aí. dar... Você tá com vídeo, Hugo? Tá, você tá me vendo? Tô ouvindo, sim. Tá aparecendo aí pra você? Estou aparecendo. Não, beleza. O pessoal tá te vendo aqui, Hugo. Obrigada por você entrar aí ao vivo, você e Cláudia, tá? Tá legal. Hugo, eu queria que você falasse pro pessoal que tá na live aqui hoje, como é que foi sair do Simples e ir pro lucro real? Pode ser sincero, pode falar assim, ó, veio para Múltipla, eu estava no Simples Nacional, eles falaram do lucro real, eu fui pro lucro real. Como é que foi, Hugo? Conta aí pra gente, seu Cláudia. Eu que vou falar, tá? Porque quem cuida sou eu. Então fala, Cláudia, me Tudo é o fala aí. marketing da empresa. Para mim, tudo mudou quando eu fui para a Múltipla como Simples. Já começou por aí. Teve uma grande mudança. Aí, logo, acho que não demorou muito, foi quando você veio conversar com a gente, falou que tinha essa possibilidade. Uhum. O que diferenciou? O que mudou na minha vida? Hoje a empresa ela é bem mais organizada. Planilhas eu já tinha esse costume, então assim, foi mais fácil, só que tudo ali, não sai R$1 da conta sem eu planilhar, sem ter a nota, então é tudo mais organizado. Estou acho que entrando acho que no 7º mês de lucro real, os 6 primeiros meses só de vendas. Então assim, para mim foi uma evolução muito grande, né? Tá. Cláudia, você do lucro real, você começou a ver margem, que antes a margem era pequena, Cláudia, me fala aí. Antes eu brincava que era 6 por meia dúzia, né? Você trabalhava, pagava, agora não, agora tudo foi melhorando, não é fácil, no começo é muito assustador, quando você falou para mim eu fiquei até sem voz, né? Não sabia nem o que falar, falei, meu Deus, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, como eu vou planilhar tudo isso, mas aos pouquinhos a gente vai aprendendo, vocês têm uma assessoria fantástica, o que eu preciso, todos eles me atendem super rápido, me explica, me orienta, e eu morro de medo de errar, né? Então, toda hora eu estou chamando, eles sempre prontamente me ajudando. Então, não, assim, bacana, Cláudia. E é bom demais, igual você falou, você estava trabalhando muito e sua margem estava indo toda ali para dentro do Simples Nacional, pagando um valor alto ali do Simples Nacional. E quando eu lembro o seguinte, quando foi você para o lucro real, o primeiro mês praticamente não deu imposto a pagar, né? Você ficou até assustada, né? Foi, eu não acreditava, eu falava, Hugo, não tem nada. Tem uma coisa errada, eu não estou pagando imposto, né, Hugo? Ficou ligando pedindo para mandar o dia 20 para mandar. Não chegava para eu pagar, e eu chamando a Ana, aí ela falou, não gerou. Aí eu, como assim, gente? Não gerou, e eu... Mas, assim... Oi, gente, essa satisfação de levar para um cliente acostumado a pagar um valor altíssimo de Simples ali, e aí num mês ali ele pagar 0 de imposto, no início dá até medo, né, Cláudia e Hugo? Mas agora vocês realmente estão vendo a lucratividade, estão podendo trabalhar igual as empresas grandes, e uma vez a organização que você tenha na sua empresa para prestar para nós, quem ganha com isso é a sua empresa, porque você consegue enxergar, né, Cláudia, os números com mais facilidade. Sim. Sim, e pontuando aquela fase que você falou que as pessoas, quando viram lucro real, eu brinco com o Hugo que eu falo assim, a gente era um cliente, aquele cliente que ia do banco normal, aí você vira cheque especial, você tem a cadeirinha separado, o gerente separado, lucro real é isso. Você vai fazer... Seu score aumenta até no banco, né, Cláudia? Até o atendimento do banco é diferenciado, né?
aumenta. O fornecedor, lucro real, mas tu não, sabe? Realmente, as portas se abrem. Às vezes eu brinco, eu falo assim, deixa eu usar meus status, mas não é. É trabalhoso, mas também tem sido gratificante. Não, bacana. Ô, Hugo e Cláudia, obrigada por você compartilhar isso com a gente. Isso aí é testemunho para que as demais pessoas que estão ouvindo a gente hoje possam realmente entender, né, que o lucro real é desafiador, mas também trabalhar de forma correta, igual vocês executarem perfeitamente na sua empresa, de forma estratégica, você tem benefício lá. Porque é melhor você ter um trabalho, ter alguém ali para te ajudar, colocar outra pessoa, ter um trabalho maior, mas no final do mês você é pessoa física, você é sócio, poder ver a sua lucratividade, poder ter seus sonhos pessoal realizados é muito grande, né? Não, Verdade. Verdade. Beleza, então, gente, obrigada, Cláudia, obrigada, Hugo, aí, por compartilhar com a gente essa história de vocês. Nossa, somos nós que agradecemos. Tchau. Beijo, abraço. Hein, pessoal, vocês viram aí, a realidade é de um cliente. Eu fiz questão de chamar eles, porque eles foi recente agora, tem 7 meses no lucro real, e está já colhendo os frutos, né, de uma organização, de um trabalho, né, a Cláudia e o Hugo lá são aí de São Paulo, nós somos em Minas aqui, estão em São Paulo, tem feito mesmo esse trabalho, esse controle eficiente, parabéns aí pela operação, de operação que só está crescendo, e quando a empresa, o sócio, passa a ter margem, ele possa sonhar mais, possa criar outros negócios, já está abrindo outras empresas, né, adquirindo mais patrimônio na pessoa física também, fortalecendo não só a empresa, não só o CNPJ, mas também a pessoa física, e o lucro real proporciona isso para o sócio, maior lucratividade. Então, quando eu falei assim, gente, vou te mostrar vocês como ter margem, ter lucratividade, crescer, desenvolver, que o lucro real proporciona isso tudo aí para vocês. O que vocês acharam aí dessa live até o momento? 1h15 aqui, conversando com vocês. Fez sentido, gente, tudo que nós falamos aqui? Né, que vai dar margem para você, vai aumentar o seu caixa, e toda essa parte aí do regime errado que você está, da falta de estratégia, da falta de controle. Com o lucro real você vai começar a ter tudo isso. E hoje, gente, só foi apenas a missão 01, né, do lucro real no e-commerce. Se você quer desvendar as outras missões, participar das outras missões, o momento é esse. Chega de escalar prejuízos, chega de escalar baixa margem, chega de precificar errado os seus produtos. Eu convido você a participar da missão 02, que vai ter 3 aulas ao vivo comigo, e-books, o segredo para pagar menos impostos, checklist da lucratividade no lucro real, planilha de precificação. Nessa casa eu te passo 2 precificações, uma planilha de precificação do Simples Nacional, se você está no Simples, uma planilha de precificação do lucro real, simulador de imposto no Simples, está pagando X no Simples hoje, se você for faturar daqui 1 mês, 2 meses, até dezembro, até final do ano que vem, quanto você pagaria? Então a gente libera para você um simulador de lucratividade, de Simples Nacional, e com isso você vai ter toda a sua margem. Isso faz sentido para vocês? Dá o like aqui, fala para mim aqui. Se você realmente quer escalar a lucratividade, quer pagar o imposto justo ali, para poder, quer desbloquear essa aula, próxima aula, a missão 2, 3 e 4, que vai acontecer quarta, quinta e sexta ao vivo, com direito a pergunta, a questionamento. Vocês vão ter um grupo exclusivo de network comigo, onde eu vou estar lá junto do grupo com vocês, tirando as suas principais dúvidas real ali da sua operação. Então, vai estar comigo, vai estar a minha equipe junto com vocês ali, por 30 dias ali no WhatsApp, ali, para tirar todas essas dúvidas, e conteúdo ao vivo, não é nada gravado aqui, não é nada lido, não, é realidade, como acontece diariamente, e eu vou passar para vocês esses 17 anos de experiência aí no lucro real, 17 anos de experiência junto ao cliente, com milhares de clientes saindo aí, onde viu a consultoria, né, a contabilidade estratégica ali como ferramenta para a lucratividade, ferramenta para precificar melhor, para aumentar a sua margem, para ter mais lucratividade. Quem é que quer? Fala aí, eu quero. Quem é que quer destravar as aulas, destravar a segunda missão,
que eu falo que é o ponto de partida. Isso aqui hoje só foi a ponta do iceberg aqui, ó, que você viu um pouquinho do regime tributário, um pouquinho do lucro real, mas e aí as próximas aulas vamos ver o lucro real na prática, os detalhes ali na sua operação, os detalhes de crédito, os detalhes de oportunidade. Chega de ficar com caixa zerado, chega de margem baixa. Você merece o melhor, você merece a lucratividade, você merece sócio crescer e desenvolver. E essa operação 2, hoje, exclusivamente hoje, o investimento de 1.997. Quem está aqui na live, quem está participando, vai destravar as próximas missões por apenas 497 à vista, ou então 12 vezes de cartão de R$ 51,40. Faz sentido para você, gente? Isso aqui? Isso aqui, ó, nem R$ 500. R$ 500 é um café, um almoço que você paga ali. O link já está disponível. Quem entrou no grupo VIP aí, o link já está disponível lá no grupo lá. Com apenas você vai deixar de almoçar e vai comprar conhecimento, vai comprar lucratividade para o seu e-commerce. Se você ainda não está no lucro real, mas está no simples, vai ter muito conteúdo de simples também, que são um simulador de simples e a planilha de precificação. Só uma planilha de precificação já paga o 497. Não é nem a aula, não. Os e-books do segredo para pagar meus impostos, checklist de lucratividade, planilha de precificação, WhatsApp de conteúdo exclusivo aí. Já clica no link que já está disponível essa oferta, essa proposta aí, esse investimento é apenas para hoje, para você que quer escalar. Porque o sentido da vida, muitas vezes, a gente só trabalha, paga conta, vai lá na operação, preocupa com o funcionário, preocupa com o produto, preocupa em responder o cliente e muitas vezes a sua margem está invisível. Então, o objetivo aqui é de um investimento de 1.997, esse investimento passar para 497, é um almoço que você vai lá no bistrô, você vai deixar de ir no bistrô e vai alcançar o conhecimento que você tanto precisa para lucrar, para faturar, para precificar com margem, que é isso que faz sentido para a gente ter o nosso negócio e fazer os negócios enriquecer, né? Porque a gente fala que o sócio, né, o guardião ali dos seus bens ali e do seu patrimônio. Para o seu patrimônio crescer, você precisa de conhecimento. E esse conhecimento que eu estou te oferecendo hoje é investimento da missão 02, destravar a missão 02, 03, 04, que é a operação lucro real no e-commerce. E aí o Felipe está pedindo, falando aqui para mim, gente, para fazer um desafio assim único de última hora aqui para vocês, tá? Os 10 primeiros que acessar no link aí e já fazer a sua inscrição vai ganhar um diagnóstico gratuito da sua empresa. Seja ela no Simples, seja ela no Lucreal. Então, a gente vai dar um diagnóstico gratuito, os 10 primeiros que entrar para essa operação. Então, destrave agora a operação de sucesso para o seu negócio, para o seu e-commerce prosperar, para você destravar o lucro real, que o conteúdo que a gente vai passar aqui é exclusivo, não tem no mercado. Aulas online sobre o lucro real, ensinando você a operacionar, o que você ganha ali na sua comissão, seu frete ali, o que você tira de benefício dentro da operação lucro real. E esse investimento por 497 vai te dar esses acessos, além de todos os conteúdos, todos os e-books, todas as planilhas. Então, agradeço demais. Cada um de vocês está aqui nesse momento aqui. Então, é você que temos 1h20 juntos aqui, por você estar junto com a gente aí. Um grande abraço, fique com Deus aí. As perguntas que estão lá no chat, depois a gente vai tirar um tempinho amanhã para poder responder no grupo. Quem fez as perguntas que colocaram no chat lá sobre o lucro real, sobre todas as dores que está sentindo aí no seu e-commerce para crescer, nós vamos estar respondendo, tá? Amanhã, todas as perguntas que foram feitas lá, nós vamos estar respondendo e o pessoal já tá adquirindo ali, tá, gente? Já tem muita gente já clicando no link aí, já comprando aí. Então, são só as 10 primeiras que vai ter essa consultoria gratuita no seu CNPJ. Um abraço aí, te aguardo na próxima missão.